Olha aqui, complementando as informações, a cúpula do Ministério Público do Rio de Janeiro se reuniu na quinta-feira, ontem, para decidir sobre o futuro da promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho, no caso Marielle. Foram divulgadas nas redes sociais fotos em que ela aparece com a camisa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Isso eu falei aqui no finalzinho dos Pingos nos Is de ontem, a gente já estava com o tempo um pouquinho estourado, mostrei como era inadequado uma promotora postar imagens em campanha para qualquer político que eventualmente possa aparecer numa investigação com culpa ou sem culpa, porque isso descredibiliza, né? Desqualifica muitas vezes a investigação e gera uma série de suspeitas, uma série de desconfianças. E os pedidos recebidos pelo Ministério Público são de afastamento da promotora de qualquer investigação que eventualmente envolve Bolsonaro. Inicialmente, a promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho, que tem prerrogativa de decidir em quais investigações deseja atuar, se recusou a sair do caso. Porém, ela acabou se afastando nesta sexta-feira. Então, a Carmen Elisa Bastos de Carvalho se afastou do caso nessa sexta-feira, o que eu considero a postura adequada. E lamento que ela não tenha feito isso antes. Porque aí o que acontece? E essa é uma outra notícia. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, apresentou uma representação em que pede o afastamento da promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho da investigação. Isso foi antes, é claro, dela anunciar oficialmente a retirada. E o partido pediu não só isso, mas solicitou uma nova perícia no áudio dos interfones do condomínio Vivendas da Barra, onde Jair Bolsonaro tem residência. A perícia foi feita, eu escrevi um artigo hoje a respeito disso, um dia após a divulgação do caso pelo Jornal Nacional e durou cerca de 2 horas e 25 minutos, porque a perícia foi pedida, e existe o documento do pedido com as perguntas feitas às 13 horas do dia seguinte à reportagem do Jornal Nacional. E a entrevista coletiva com as promotoras foi realizada às 15h30. Então houve ali um intervalo de quase 2 horas e meia apenas para que essa perícia fosse feita. Então, o Freixo disse o seguinte, abro aspas, a referida promotora, que tem outras manifestações em defesa de Jair Bolsonaro em suas redes sociais, claramente não pode atuar em processos que envolvam investigação sobre a família Bolsonaro, por quem vestiu a camisa literalmente. Fecho aspas. O que eu acho disso tudo? Qual é o problema, né? Se realmente não tem envolvimento nenhum, a ligação foi feita não para a casa do Bolsonaro, foi feita para a casa do Rony Lessa, como disseram as promotoras. Não tem problema nenhum fazer uma outra perícia no áudio, vai dar a mesma coisa e já esclarece, dissipa essas dúvidas em relação à participação de alguém que fez campanha pelo Jair Bolsonaro na investigação. Então não vejo problema nenhum de que a perícia seja feita de novo em razão disso. Em razão, repito, de um erro da promotora de não ter se retirado antes dessa investigação, ou de não ter tido, claro, o cuidado, a adequação ao cargo que ocupa, de não publicar em rede social esse tipo de campanha por um político. Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, o CNJ, ele discutiu muito esse assunto, houve muita polêmica, né? Muita gente pode pensar, mas é o direito dela como cidadã. Tá certo, ela tem direito, mas algumas profissões fica complicado, porque mesmo se ela tivesse feito campanha para o Paulo Haddad ou outro, né? Haveria dificuldades para o trabalho de um integrante do Ministério Público, assim como também de um jornalista. Imagina se durante a campanha eu tivesse colocado lá fotos minhas vestido com um candidato ou com outro candidato, ou falando mal de um, falando mal de outro. Algumas profissões, inclusive, para o Ministério Público, o próprio CNJ já não considera isso normal. Eu conversei recentemente com o capitão Derrite, que é o deputado federal por São Paulo, em que ele foi ao Supremo fazer um pedido de investigação contra um procurador que sistematicamente tem atacado o presidente Jair Bolsonaro. E ele acha que um procurador de São Paulo não pode fazer isso. E realmente fica complicado, principalmente quando envolve numa investigação assim. Então é preciso, sim, certas profissões, não é censura, mas um bom senso, até porque ao integrante do Ministério Público não é permitido a participação política, ou seja, ser candidato, ser deputado, ele tem que renunciar. Ainda ficam alguns porque foram eleitos antes desta regulamentação.
mas o integrante do Ministério Público, eu acho até um erro, mas enfim, o integrante do Ministério Público, para entrar na campanha eleitoral, ele tem que renunciar, ele tem que sair do Ministério Público, né? Para se ter uma ideia da distância que o Conselho Nacional de Justiça define, o CNJ define sobre a participação de integrante do Ministério Público. Sabe por quê? Macula o trabalho. Se for a favor, porque é eleitora do Bolsonaro. Exato. Se for contra, vai dizer o que aconteceu, o que ela mudou, né? Traidora, quer dizer, de qualquer lado que ela se colocar, haverá dúvidas e haverá discussão. Outro ponto que você falou sobre o vazamento. Vazamento de informação confidencial é crime. O ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, foi condenado em última instância exatamente por vazamento de informação considerada sigilosa. Isso é crime. Na conversa que o governador do Rio teve com o presidente Jair Bolsonaro, né, no Rio de Janeiro, durante o aniversário lá no Clube Militar, ele teria comunicado. O presidente disse que o governador chegou para ele e falou sobre o processo que viria para Brasília. Não virá, porque o presidente Jair Bolsonaro não é réu nesse processo e muito menos está sendo investigado. Ele foi citado e, no máximo, é o Supremo analisar, acompanhar o Ministério Público Federal, mas nada, isso não traz o processo aqui para Brasília. E, por último, essa investigação que você falou aí, hoje já existem matérias mostrando que a investigação foi mal feita, que não houve, por exemplo, a requisição da máquina, do computador que faz esses registros, porque com a máquina e com a perícia boa, pode saber se houve renomeação, se houve deletar alguns, enfim, não fizeram a investigação bem feita. Exatamente, essa investigação aí está apresentando essas lacunas, elas estão sendo apontadas pela imprensa, quer dizer, a possibilidade, é uma hipótese de que áudios possam ter sido apagados, renomeados em razão de uma má execução dessa apreensão do material, da análise, da perícia. Tudo isso precisa ficar perfeitamente esclarecido, dissipando qualquer dúvida. Isso é claro que vai ser melhor para a família do presidente, que está aí dizendo que o presidente estava lá em Brasília, quando era deputado federal, não tem qualquer envolvimento, então que tudo seja feito às claras, com a luz acesa, de modo absolutamente transparente. Como o dever do jornalismo, como disse o Augusto, é esclarecer, vamos recapitular aqui e fazer um resumo da história. Houve a divulgação do depoimento do porteiro, que disse simplesmente que o Elcio, motorista de um carro que entrou num condomínio na Barra da Tijuca para encontrar um comparsa na noite do crime de assassinato da Marielle Franco, esse Elcio disse que estava indo para a casa do Jair Bolsonaro. Tem a casa lá, número 58, se eu não me engano, dentro do condomínio. Ele apenas alegou isso, que estava indo para a casa do Jair Bolsonaro, mas foi para a casa do Rony Lessa, como o porteiro disse que acompanhou no monitor e disse que ligou de novo, então, e recebeu ali uma confirmação de que era isso mesmo. Uma história mal contada pelo porteiro. Certo? E aí, no dia seguinte, houve a revelação, então, de um áudio que mostraria a conversa de um porteiro, e a imprensa apontou, inclusive, que não dá nem para saber ainda se o porteiro era o mesmo que deu o depoimento, é algo que também precisa ficar esclarecido. O áudio da conversa com o Rony Lessa, autorizando a entrada do seu comparsa Elcio. Então, isso aconteceu no dia seguinte, e também no dia seguinte da matéria houve o pedido de perícia do áudio. Esse pedido, repito, foi feito às 13 horas e depois, às 15h30, houve a coletiva com as procuradores, as promotoras, são 3 promotoras que sentaram numa mesa ali, 3 mulheres, e elas deram aquelas declarações. Uma disse que o porteiro mentiu e logo em seguida também me pareceu uma coisa meio atabalhoada, porque usou uma expressão e depois isso precisa ser esclarecido pela investigação.
Isso é função desses promotores que estão responsáveis pelo caso investigado lá no Rio de Janeiro. Então, isso é basicamente aquilo que temos até aqui de informação nova sobre esse crime de comoção nacional que ceifou a vida da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. Augusto. Eu acho isso muito mais desinformação do que informação. Eu, por exemplo, não permitiria que saísse o nome de um cara, saísse uma matéria falando de um porteiro sem o nome dele. E pergunto agora, o que está esperando o Globo para revelar o nome? É pecado? É proibido? Não. É uma investigação jornalística. Quem é o porteiro? Trabalhou lá há quanto tempo? Militou em algum partido? O que ele fez durante a campanha? Foi demitido por ter apoiado o PC? Eu posso levantar qualquer pergunta. Agora, se eu me baseio num depoimento falso, eu cantei essa bola aí, ó. Baseado num depoimento falso, a imprensa está cobrando do Jair Bolsonaro explicações sobre uma conversa que não houve. Aí começa essa história. Será que não falaram com o celular dele? O porteiro, como disse o Felipe, tá certo, pode ser um homem simples, mas um homem simples não vai confundir duas vezes o nome seu Jair. Ele disse que falou duas vezes. Então, a imprensa não se preocupa em saber quem é o porteiro, sobre a vida dele, enquanto a gente sabe que essa promotora teve de se afastar do caso e deveria ter se afastado bem antes. Tem razão. Então, o que a gente tem 3 dias depois da reportagem interrompida subitamente pela Globo? Quem é o porteiro? Como é que pode a gente ter uma coisa dessas? Vou dar um exemplo. Aparece num depoimento qualquer na Polícia Federal que investiga o caso, no grupo da Polícia Federal que investigava o caso, um porteiro que diz o seguinte, que ele estava num dos prédios próximos ao local do atentado, em Juiz de Fora, e ele viu que o acusado de esfaquear o candidato Jair Bolsonaro, na verdade foi precedido por um outro participante do atentado, que ele mesmo é que esfaqueou. Aí você noticia isso aí, para depois dizer que não, tem filmes mostrando quem esfaqueou. Se você deixa que hipóteses altamente discutíveis ou claramente falsas entrem no noticiário, você só polui e você aumenta a confusão. Nós estamos tratando aqui muito mais de perguntas do que de respostas. E a imprensa, quando faz uma denúncia desse porte, não pode depois entregar à polícia o trabalho de explicar o que publicou. Tem também de participar das investigações. Não pode ser investigador até a metade. O pedido que eu faço é é de simples atendimento. Eu quero o nome do porteiro. Quem é ele? Bom, só para registrar que o depoimento do porteiro, ele existe e ele aconteceu exatamente conforme foi noticiado, e a imprensa continua acompanhando o caso e mostrando as lacunas da investigação. Uma delas então, é o nome do porteiro. A informação a respeito do pedido da perícia, do horário em que ela foi pedida, foi descoberta da imprensa, que trouxe à tona esse documento, que fez os questionamentos às promotoras. Houve aquela confusão, a promotora disse que mentiu, depois ela disse que teria se equivocado. Então o caso está sendo acompanhado às luzes, às claras, com a investigação da imprensa sobre os procedimentos adotados pelos investigadores. Eu, Felipe, prefiro que seja assim. Muito bem, aliás, já que falamos aqui do Jair Bolsonaro de novo, teve uma pergunta que o Augusto levantou naquela nossa discussão a respeito do caso do porteiro, se me permite, Augusto. A gente acabou no final aqui, eu tive que chamar o break depois a gente discutir a questão a respeito da construção do texto, da matéria original, mas é uma informação que chegou a mim nessa tarde, e eu estava aqui esperando para falar e acabei chamando o comercial. Cada um analisa da maneira que for, mas o porteiro, ele mora numa favela com milícia. A polícia ofereceu que ele entrasse no programa de testemunha, ele não quis entrar no programa de testemunha, e a informação que eu tenho é que a reportagem não citou o nome dele, embora tenha o nome dele, por uma questão de segurança.
E é bom, cada um faz a sua análise a respeito do que acha devido ou não, a respeito do jornalismo e a respeito do processo. Mas é só bom lembrar que a gente está tratando de um crime de assassinato que envolve milicianos, não é uma questão nem por segurança, ou pode ser também, mas eu estou falando aqui que a questão central é o assassinato cometido por gente envolvida com milícia. Então é gente barra pesada e o porteiro, ele é um depoente, né? Ele não é um criminoso que está em delação premiada com toda a proteção, mas foi oferecida para ele, ele deu esse depoimento é claro que está passando sobre todos os crivos da averiguação dos fatos, mas a informação que chegou até mim é essa. Ele mora numa favela com milícia, recusou o programa de proteção policial e a reportagem preferiu não dar o nome dele por uma questão de segurança dele. Aí cada um tem a sua análise, sua crítica a respeito da matéria. Augusto fica totalmente à vontade para fazer a sua. Eu não sou um ombudsman, né, do Globo, também não vou discutir esses critérios, eu só pondero que o próprio ministro Sérgio Moro diz que não há como proteger alguém que dê alguma informação envolvendo milicianos ou organizações criminosas, porque o Brasil não sabe como proteger, né, testemunhas. E mais, a gente, aliás, estava comentando sobre isso. Não, claro, eu acho que os milicianos envolvidos no caso não teriam a menor dificuldade. Não sabe proteger nem os juízes, né? Nem juízes. Não sabem, os milicianos não teriam a menor dificuldade, os envolvidos no crime, para identificar o porteiro do prédio, porque ele já foi identificado quando se disse no dia tal, o porteiro do condomínio tal. Está identificado. Parece que tem 2 porteiros envolvidos na história. É aquilo que eu estava dizendo, que o áudio nem consegue distinguir qual dos porteiros estava envolvido. Mas essas informações todas, inclusive os nomes, eu imagino que em algum momento dessas investigações e agora com toda a vigilância da imprensa a respeito desses fatos, elas acabem vindo à tona. Vamos acompanhar aqui todos os desdobramentos, concordando, discordando, analisando dia a dia esse caso que chocou o país. A gente precisa